Janeiro, palestrante internacional há 35 anos, não estou revelando a idade dela. Já deu palestras nos cinco continentes e todos os estados brasileiros. Filha de Geraldo e a nossa querida Ana Guimarães. Seja muito bem-vinda, Nete. Bem-vinda à nossa casa. Vou apagar aqui, né? Posso, desculpa. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês mais uma vez. E ainda bem que ninguém perguntou o tema hoje, né? Isso vai ficar bacana, né? Esse é um grande problema, a coisa dos temas, né? Porque aí eu queria que você falasse sobre o Projeto Genoma. Eu disse, mas que palestra é essa? Não tem palestra sobre o Projeto Genoma. Assim, você falou uma vez em um lugar, eu disse, mas eu não sei o que foi que eu disse, nem com que intenção. Normalmente, a gente fala de uma pesquisa que esclarece alguma tese espírita. Então, tem muitas que eu nunca pude falar. Porque é muito comum, eu quero aquela, e você vai passando e você não encontra uma oportunidade de fazer uma coisa nova, né? Posso fazer uma coisa nova hoje? Né? Tem um material que eu já queria falar há algum tempo, aí agora me veio à mente, sobre neuropedagogia. Tá? Nós estamos acostumados a aprender de uma determinada maneira, né? Nós queremos aprender alguma coisa. Vem cá, mas não era palestra espírita? É. Sim, mas você vai falar de neuropedagogia? Eu não sei de onde veio essa questão, né? Muitos... Bom, quem aqui nasceu num lar espírita? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. 5 pessoas. Todos os outros se tornaram espíritas, correto? Eu nasci num lar espírita. Sendo que meus dois pais, meu pai e minha mãe, eram oradores espíritas. Então, eu cresci ouvindo palestra espírita, que era o trabalho que eles já faziam. Meu avô é palestrante espírita. Então, é uma coisa de gerações. Então, eu cresci só falando de espiritismo. E todos os nossos amigos eram espíritas. Então, imagina que toda a sociedade com quem eu vivi e cresci era espírita. Então, eu não conhecia gente católica. Não conhecia gente protestante. Então, nunca convivi com quem não fosse espírita. Então, toda a minha linguagem é baseada no espiritismo. Então, quando eu estou falando, eu sempre achei que eu estava falando de espiritismo. Até que alguém me falar, gosto muito da sua palestra, mas você não fala de espiritismo. Eu disse, nossa, que curioso. E eu falo de quê, então? Não sei, mas não é espiritismo. Por isso que eu estou achando estranho. Como eu nasci espírita, e segundo algumas informações, eu já fui espírita na outra encarnação, é a segunda encarnação que eu sou espírita. Então, faz parte do meu estudo de pensamento ser espírita. Então, eu acho que quando eu leio alguma coisa que tem a ver com alguma coisa que a gente aprendeu, e é falada por um cientista, é espiritismo. Eu não precisava dizer, isso é espiritismo. Aí eu perguntei para uma pessoa que fez a crítica, vem cá, mas por que você disse que eu não falo de espiritismo? Porque eu não ouvi você falar o nome de Kardec e de Jesus. Ok, então para a gente constar, Jesus e Kardec salve. Ok? Então, mesmo que eu não fale depois, vocês já sabem que eu sou fã. Tá bom? Por que eu vou falar sobre isso? É um material, assim, na verdade é um pouco antigo, mas eu não tinha tomado conhecimento ainda. É uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard sobre o aprendizado, mas utilizando a neurociência para avaliar o cérebro. Por exemplo, o que realmente permite você aprender? Quando é que você realmente aprende? E qual o jeito melhor de aprender? Normalmente, a gente estuda como? Você lê e fica lendo várias vezes, não é isso? Então, você lê e lê várias vezes para aprender. É a pior maneira possível. De todas as que você escolher, essa é a pior. Se você ler uma vez, copiar uma vez, ler em voz alta uma vez já é melhor. Mas ler 3 vezes, ou 4, 5 vezes, como alguns fazem, é a pior maneira de aprender possível. De todas, essa é a pior de todas. Então, você lê e lê de novo para memorizar, não é? Não funciona. Se você fizer desse jeito, eles chegaram à conclusão estatística que você vai conseguir captar 30% do que você pretendia. Você nem pretendia tudo, né?
Você calcula assim, uns 80, desses 80 você calculou que podia, você vai ficar com 30. Então não é 30% dos 100, é 30 dos 80 que você achou que ia conseguir. Qual seria então a melhor maneira de aprender? E por incrível que pareça, seria você leu aquele material, gostou, ensina para 3 pessoas. Se você ensinar para 3 pessoas diferentes, o material é 80% seu. Então, o segredo para guardar é dividir. Quanto mais você dividir, mais você retém. Então, se você ensinar para 5 pessoas, é bem possível que você guarde 100% do que você pretendia. Então, o segredo de aprender é dar. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver com... É dando que se recebe. E quem está dizendo isso são neurologistas ateus, que analisaram o cérebro de estudantes em várias circunstâncias para determinar qual o método que permite reter conhecimento em maior quantidade. E aí eu fiquei pensando que algumas pessoas falam, você tem uma memória incrível, isso assim... E aí eu tentei lembrar como é que era comigo. Quando eu li isso a primeira vez, isso não é possível. E aí o responsável por isso ganhou um prêmio Nobel de Física. Tá? E ele desenvolveu esse estudo porque ele se interessava pela retenção do conhecimento e ganhou um prêmio Nobel em 2011. E eu fiquei muito impressionada com aquele trabalho, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse material, né? Veio assim de maneira indireta. E eu fiquei pensando em mim, como é que começava comigo? Aí eu lembrei que, naquela época, quando eu li esse material, eu tinha acabado de fazer uma palestra sobre a tentação. Eu já teve alguém na internet. E como foi que aquela palestra surgiu? Eu estava na casa da minha mãe, sentei lá, e ela tinha umas revistas que era jogar fora. E eu peguei uma revista Planeta, que eu não conhecia. E lá tinha um artigo, aí disse, Walter Mitchell. Eu já vou falar desse homem. E li um artigo notável. Meu Deus, isso é impressionante. Aí eu li o artigo, disse, mãe, escuta só isso. Aí contei pra ela do artigo. Que artigo bacana. E normalmente assim, a primeira pessoa que eu li, mãe, escuta só isso. Olha que ideia chocante. Aí eu conto. A segunda pessoa é meu marido. Meu marido, escuta aqui, meu filho, olha só. Ouve só isso, que coisa legal. E aí eu conto pra ele, né? Você entendeu o que eu falei? Ele disse, não, sim, aí eu expliquei. Então eu já expliquei pra minha mãe, expliquei pro meu marido. E o terceiro, o primeiro que eu pegar, vem cá, entrando no carro, você tá andando na carona, vem cá você mesmo. Olha que coisa legal eu acabei de descobrir. E é a terceira pessoa que eu conto. E depois disso eu não preciso mais olhar o negócio, eu já sei. E aí eu conto a segunda, a quinta pessoa, vou fazer uma palestra com isso. O que vocês acham? É legal? Sim, é legal. E aí eu faço uma palestra. E nunca mais eu consulto nada. Curiosamente, é exatamente o que eles disseram na pesquisa. Então, a melhor maneira de você aprender alguma coisa é ensinar para alguém. Então, você achou um negócio muito bacana, uma coisa espírita qualquer. Pega uma pessoa e diz, vem cá, vou te explicar isso aqui. E você explica para ela. Na terceira que você explicar, 80% do material já está. E você, quanto esforço realmente você vai fazer nisso? Vocês entenderam? Eu achei genial. E o que existe por trás disso é muito interessante. Lembram? Quando a gente fala é dando que se recebe. É dividindo que se consegue as coisas. E a gente acha que tem a ver com esmola. Não? Esmola. Você dá, emprestar a Deus, né? Quando você dá aos pobres, empresta a Deus. É uma certa agiotagem que você está fazendo, né? Esperando um retorno. E a gente se prende nesses detalhes. E quando você olha uma coisa como essa, que altera a sua visão do conhecimento. Então, eles estão sugerindo, então, que quando o estudante vai aprender, que ele junte pessoas num grupo e que cada um ensine ao outro. E com isso, eles terão um rendimento escolar superior. Tá? A Harvard, depois eu cito, eu não decorei os pesquisadores, porque é a primeira vez que eu estou falando para vocês. Bom, e tem um problema com os pesquisadores, é o seguinte, muita gente diz, olha, eu pesquisei aquele homem que você falou e não achei. Eu devo ter falado o nome dele errado, com certeza. Tá? Eu falo os nomes assim, mas isso acontece comigo também. Eu assisti uma palestra maravilhosa sobre um homem chamado Jacques Stambul. E eu procurei durante 3 anos esse Jacques Stambul e não achei.
Até que finalmente eu encontrei a pessoa que fez a palestra. Vem cá, eu pesquisei tanto esse Jacques Tambour, fiquei tão interessado no que ele disse e não achei. Você escreve o nome pra mim? Ele escreveu Harold Saxon Burr. E o homem falou Jacques Tambour. Acho que ele fala rápido, isso aí é... Aí eu entendi, Jacques Tambour, é Jacques Tambour. É Harold... Ele falava de um jeito, sotaque esquisito, Harold Saxon Burr. Então faria rápido Jacques Tambour. E eu nunca achei o Jacques Tambour. Então, imagino que vocês têm o mesmo problema quando eu falo o nome das pessoas. Então, aí, como o brasileiro tem aquele problema de você tem que pronunciar certo se uma pessoa ri, a gente está lendo parece de um jeito, mas eu não falo inglês, não é minha área. E os franceses não ligam para isso, né? Sabe como é que os franceses falam Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. E Harry Potter é Henri Potter. Então, eles têm razão em pronunciar exatamente como em francês sai a coisa. Então, como eu sou francesa, então meu negócio é com a pronúncia dos nomes. Então, a Universidade de Harvard fez um estudo muito minucioso a respeito da neuropedagogia. Qual a maneira correta de ensinar alguém, de que a pessoa apreenda o máximo possível. E a descoberta mais nova sobre isso é que é ensinando que se aprende. Você pega alguma coisa e são 3 pessoas. Não estou falando de ensinar para muito. Você ensina para um, para o segundo. No terceiro, o conhecimento se fixa. Por que isso acontece? Aí é que é o segredo. Qual é a causa dessa situação acontecer? Então, você repetindo o estudo várias vezes sozinho, não tem esse resultado. Lendo muitas vezes, não tem esse. Copiando 50 vezes, não tem esse resultado. Não tem este resultado. Quando você copia, por exemplo, tantas vezes, no máximo 30%. Por que isso acontece? Porque quando você está ensinando, interagindo com alguém, e tem o real interesse de ensinar, um conteúdo emocional é acrescentado à informação. E quando nós acrescentamos conteúdos emocionais à informação, nós a retemos. E a descoberta disso foi muito interessante. E aí eu digo, por que é que vira palestra? Porque quando eu ouvi isso e entendi o processo, a mecânica da coisa, caiu uma ficha para mim sobre um problema muito sério no espiritismo. E sempre tem um, né? Tem algumas questões que são complicadas de você, do livro do espírito. Está escrito ali, mas caramba, não parece certo, né? Então, por exemplo, quando você encontra uma daquelas crianças prodígio, e a gente está numa época em que tem um número grande de crianças prodígios, né? Nós temos, na atualidade, 32 super gênios. O que são super gênios? São aqueles fora da tabela, não dá nem para calcular o que eles são, tá? Então, se são 32 super gênios, quantos gênios tem? Uma quantidade enorme, tá? E tem, por exemplo, Kim Wang-won, tá? Kim Wang-won tem hoje 36 anos. Mas Kim Wang-won entrou para o livro dos recordes. É o maior QI que já nasceu sobre a Terra, tá? Nenhum é o maior de todos. E ele se caracterizou da seguinte maneira, né? Os pais são orientais, não vou falar de que país, mas eles foram para a Coreia. O pai foi trabalhar na Coreia e a mãe foi junto. E eles estavam longe da família. E ela tinha um bebê novo. E ele estava com 6 meses. E ela ia ficar sozinha com o bebê. E o homem estava trabalhando muito. Na Coreia eles trabalham muitíssimo. E num certo isolamento social, um dia a mãe desesperada liga para o marido. E ela desesperada, numa crise histérica, e o marido não entendeu muito bem. Ele entendeu que ela estava tendo uma crise porque o bebê falou com ela, conversou com ela. Minha querida, nosso bebê só tem 6 meses, ele não conversou com você. Ele achou que teve um colapso. Teve a mudança, o trabalho, um bebê, sozinha, sem família, sem sogra. Teve um colapso. Aí os amigos falaram, não, vai pra casa, vai ficar com sua esposa. E ele chegou, ela estava histérica, que o bebê tinha conversado com ela, e ele não entendeu muito bem. Calma, minha filha, calma. Eu vou tomar conta do bebê. Você vai tomar um banho, você descansa, e eu vou ficar com o bebê. Aí ele cuidou da mulher, acalmou ela, deu um chá, ela foi tomar um banho, foi descansar. Quando ela estava dormindo, ele foi lá pro bebê. E aí pegou o bebê, trocou a fralda do bebê, deu a mamadeira pro bebê, e botou o bebê, começou a brincar com o bebê. Kim, olha só, sua mãe tá tão nervosa, né? Tá preocupada. Não é que ela achou que você tinha conversado com ela?
Não, pai, conversei mesmo. Foi exatamente assim. Com 6 meses, Kim Wang-wong falava perfeitamente o japonês. E com 1 ano ele falava 6 idiomas, com perfeição. Com 2 anos, ele já podia andar, ele foi sabatinado por linguistas. Porque não era só falar, ele sabia gramática, ele sabia estruturas linguísticas, etc. E ele foi sabatinado por um número de linguistas. Num determinado momento ele começou a chorar. Aí a mãe entrou. Não esqueça, ele é um bebê, eu tenho que trocar a fralda. E levou. Né? E aí depois ele voltou e continuou a ser sabatinado. Então é o maior QI que a Terra já conheceu. É o Kim Wang-wong. E temos aquele rapazinho de 6 anos que venceu o Blue Sky, né? Que é o computador da NASA, que faz o cálculo da trajetória dos foguetes, dos satélites, tudo que vocês têm hoje de tecnologia, né? Todo satélite lançado nos Estados Unidos foi o Blue Sky que fez os cálculos. Pois é, esse rapazinho de 6 anos ganha do Blue Sky na rapidez com que ele faz cálculos com 19 dígitos. Então, o número de 19 dígitos que fazem cálculos complexos, ele é mais rápido que o Blue Sky, o computador da NASA. E fora os outros que compõem, que fazem essas coisas. E aí, quando a gente pergunta para um grupo espírita como vocês, né? Qual a causa dessas crianças nascerem assim? O que é que os espíritas respondem? Reencarnação. Reencarnação. É a reencarnação. Sim, mas exatamente o que faz com que eles sejam desse jeito? O que aconteceu? A gente sabe o que é reencarnação, mas é só reencarnar? Não. É o que aconteceu para eles serem assim. Qual a explicação? Evolução. Sim, mas Do espírito. o que ele tem diferente? A evolução fica meio complicado, né? Porque não significa necessariamente serem bons. Evoluído. Sim, mas o que aconteceu na tua encarnação para eles serem assim? Eles são diferentes? As outras, ok. Nas outras, o que aconteceu nas outras? Estudou. Então, o que ele fez? Estudou muita matemática nas outras encarnações? Desenvolver o processo intelectual. Beleza, estudou muita matemática. Eu estou tentando descobrir. Né? Então, na outra encarnação, você estudou muita matemática na outra encarnação, quando você vem nessa... É aquilo que temos algumas coisas que ficam dormitadas quando encarnamos. Nesses casos, talvez não fique, eles ficam... Sim, mas a ideia é o seguinte, que ele estudou muita matemática na outra encarnação e já vem. É isso? É essa a explicação? Mas a gente não está aqui estudando. Sim, eu quero saber qual a explicação desse garoto. Porque olha só, se chega um cara aqui e pergunta, vem cá, qual a explicação do Kim Wang-wong ou do garotinho, por que eles são assim? Por que esses meninos saem assim? Aí, reencarnação, beleza. E o que acontece? Acúmulo de conhecimento. Acúmulo. Então significa o quê? Que estudou muita matemática na outra encarnação e nasce assim. É isso? Não. Não. Muitas encarnações. Então, ok, 10 encarnações. Para ele nascer isso, é isso que você está querendo chegar? Eles Uma estariam razão para presos eles de alguma nascerem. forma? Tem uma explicação espírita para isso? Aí ela falou, automaticamente, reencarnação explica isso. Certo? Você acha que explica isso? Ok, eu não sei qual a explicação, ok, mas como é que funciona o negócio? Aí você estudou muitas encarnações e aí vem com essa aptidão. Para trazer o conhecimento para Mas como não precisa de... Então eles são especiais, angels. Não sei se são eles, não sabemos se são... Eu quero saber o seguinte, qual a explicação desses moleques serem assim? Olha que eu amo não. Né? A reencarnação, sim. É porque a gente fala reencarnação. Bom, eu tenho um moleque assim em casa, né? Com 1 ano e 9 meses, meu filho mais velho aprendeu a ler e escrever. E aí, qual a explicação? Aí, sabe como é que ele aprendeu? Num comercial de televisão. Tinha um comercial que era assim: Beabá, bebê, biotônico, fontou. Aí ele ficou assistindo aquilo várias vezes. Aí, ele tinha as letrinhas que a gente usava no banho, não tem aquelas letrinhas que a gente bota pra banheira? Então ele tinha um monte de letrinhas, né? Bá, né, mamãe? Bé, né, mamãe? Bi, né, mamãe? Biotônico fontoura. Mu, né, mamãe? Mu de Mulan, que tava passando desenho. E aí ele começou, amá de mamãe.
E aí ele começou a pegar as letras e juntar. Aí dava uns problemas. Caça. Não, essa é casa. Por quê? Porque as pessoas são burras, querida. E aí ele foi juntando as letras. E ele começava. Quando ele pegava um negócio diferente. Isso aqui. Hipoglós. E aí ele começava a ler. Aí meu marido filmava, ele lendo os negócios, né? De fralda, andando, devagarzinho, bebê. E lê aqui. Hipoglós. E ele lia todas as coisas. Né? O que é um grande problema. A gente acha maravilhoso. Mas o que você faz com ele depois? Né? Como você faz ele ficar na escola e não ir embora? Não ficar reprovado, porque mata todas as aulas. Isso é um problema, tá? Mas é por quê? Por que eles nascem assim? Aí você vai, reencarnação, mas é uma explicação mais plausível, né? Reencarnação, ok. O que aconteceu na outra encarnação dele para ele ficar desse jeito? Estragou alguma coisa? Não? Ele estudou muito e aí ele vem sabendo. É o que as pessoas sempre dizem, né? Ele estudou muita matemática na encarnação. Ele foi músico na encarnação. Estudou muita música. Estudou muito não sei lá o quê. Provas. Você tem um garotinho, né? Na Índia, que ele se interessou por anatomia. E aí ele pegava os livros de anatomia e lia. E se tornou neurocirurgião. E ele começou a... Ele pegava cadáver de animais. E aí um dia... ele começou a assistir no YouTube cirurgias de cérebro humano. E se interessou muito. Ele ia e os pais estimulavam. Tinha uns amigos médicos e ele foi. E ele disse assim, eu sei fazer. Mas ninguém ia deixar, né? Com 9 anos. Até que surgiu uma jovenzinha inoperável, com um tumor. E ele disse que ele era capaz. Não pode. Não vai deixar uma criança de 9 anos operar. Sim, mas é a Índia, não é nos Estados Unidos, né? Então, na Índia... Não lugar enorme, vai morrer mesmo, deixaram, não é que ele salvou. Ele fez uma cirurgia fora de todos os padrões e salvou a jovem. Agora ele está em Harvard. Tá? Ele agora está com 19 anos, está em Harvard. Não deixaram de estudar medicina quando ele tinha 13, como ele queria, ele fez outras coisas, e agora ele pode estar fazendo medicina em Harvard. Mas o que faz ele ser desse jeito? Estudou muita medicina, outra encarnação, e veio assim. Quando as pessoas me diziam isso, quando eu perguntava, as pessoas diziam assim, não, é reencarnação, estudou muito a matemática e já vem sabendo. A pergunta natural que me vem é, então vocês não aprenderam nada na outra encarnação, né? Alguns de vocês já vêm sabendo falar português? Já nasceu falando inglês? Então não aprenderam nenhum idioma na outra encarnação, eram todos mudos. Quer dizer, o que você aprendeu na outra encarnação? Pelo menos ler a gente aprendeu, certo? Então a gente já vem sabendo? Não, né? Então, por que você não... Ele sim, você não? Eu acho que não foi matemática ou música que esses espíritos estudaram. Eu acho que eles se desenvolveram espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. E obviamente existe. Olha o perigo. Paganini era um dos violinistas mais perfeitos que a história já produziu. E ele eu era desde 3 anos de idade. Mas ele era da pá virada, né? Assim como Mozart. Né? Vocês assistiram a história do Mozart? Sim, ok. Não era ficção, não, era primeiro. O fato dele ser uma pessoa inteligente não significa que eu não Exatamente. Então, nem moralmente. Tá? Então, nós temos grandes gênios da humanidade que apresentam características assim e moralmente não significam nada. Absolutamente. Inclusive, alguns que foram, assim, terríveis monstros da humanidade também eram, desde a infância, com essas capacidades. Então, a questão é, reencarnação explica? Não explica. Não explica. Porque se você sabe ler direitinho, na outra encarnação já vem sabendo. Não necessariamente. Aí é que tá, não necessariamente. Então, a reencarnação não explica. Até porque ler e escrever é uma coisa relativamente Mas, nova. Então, por exemplo, Vinícius aprendeu a ler e escrever com 1 ano e 9 meses. Ninguém ensinou. Nada. E Kim Wang não só era idioma, como a gramática, como a estrutura linguística, como tudo. O que é que faz? Basta ouvirem uma vez e eles já são donos. Qual a explicação? Então, a gente usa a palavra reencarnação e explica. É a reencarnação que faz isso? Se é a reencarnação que faz isso, nós deveríamos ter... Você nasceu sabendo fazer o quê? Aparentemente, nascemos sem saber nada, né? Tiveram que ensinar tudo.
tudinho. Usar garfo e faca, né? Ir ao banheiro, ensinar a ler, ensinar a escrever. Aí vocês foram fazendo as partes, né? Primeiro, segundo grau, foi indo. E na próxima encarnação? Tudo de novo? Do começo? Do começo. Então, de novo, eu vou ensinar você garfo e faca, usar o banheiro, ler e escrever. E aí, por que eles são diferentes? Eles são especiais? Porque no Espiritismo, aparentemente, existe uma justiça, né? Todos são iguais perante a Deus, não tem gente especial. Então, que diabo eles têm que faz com que sejam especiais? Porque são. E não há questão moral, não justifica. Porque isso é relevante. Eles sabem coisas. Uns sabem matemática, outros sabem música, outros sabem medicina, outros sabem coisas diferentes. Né? Não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Tá? O que faz eles especiais? Esse é o processo. Desenvolvendo o cérebro, mas o cérebro deles é igualzinho, por exemplo. Einstein morreu, tá? E a família não autorizou estudar o cérebro. O cara que fez a autópsia rodou o cérebro dele. Roubou o cérebro de Einstein, cortou em pedacinhos e mandou para vários pesquisadores para tentar descobrir se havia diferença. Depois de anos de estudo, não tem nenhuma diferença. O cérebro de Einstein é igualzinho ao seu. A única diferença é que ele usa. Mas é o mesmo. Então o instrumento exatamente. Não acharam nada, nem celular, nem nada. Nem deficiência ele não tinha também. Quer dizer, ele tem um defeito que deu isso. Não. O cérebro dele era normalzinho, igual ao seu. E até hoje não acharam nenhuma diferença no cérebro dos gênios e dos que não são. Tá? Por que eles são? Então, o cérebro não tem diferença. É o mesmo cérebro. O que faz com que eles sejam o que são? E esse segredo, aí diz assim, não usem a reencarnação, porque se alguém perguntar como eu perguntaria, né? Vem cá, então você não aprendeu nada da outra encarnação, não? Só antipatia, ódio e raiva. Que é isso que você traz. Já nasce com antipatia. Olhei pra você e senti uma coisa ruim. Nós fomos inimigos do passado. Agora, matemática é bom, arquitetura, não vem. Agora, raiva é incrível. Você olhou. Inimigo do passado. Só de olhar, já estou sentindo uma coisa aqui. Quer dizer, só isso a gente traz do passado, né? E podia ser matemática, podia ser inglês, já pensou? Você já vem bilíngue. Não é não? Vocês estão aqui aprendendo português, já nascia sabendo, olha que maravilha. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Você nasce aqui e já vem com... Quantos idiomas vocês já falaram, gente? Já foram francês, já foram outra coisa, né? Era para vir tudo bilíngue. Ou ser fácil. Se você nasceu, por exemplo, num país que falava... Aqui era mais fácil de aprender, né? Mas como é que pode ser a mesma coisa? Então, reencarnação aparentemente não explica o negócio. Não é reencarnação o nosso problema. Tem que ser outra coisa. O que seria isso? Já que todos somos iguais. É aí que vem uma pesquisa legal. É assim que surgem as palestras. Porque essa pergunta surgiu para mim há muitos anos, quando falaram isso. Mas, basicamente, quando meus filhos nasceram, tinha esses negócios. Qual a explicação? A reencarnação, não. Porque não explica. Né? Senão, a gente tinha um monte de aptidões. Não temos. Tá? E não é a primeira vez que a gente aprendeu a ler e escrever, é? Não é a primeira vez que a gente fala outro idioma. Não é a primeira vez nada. Então, a gente devia ter algumas características. A única coisa que a gente traz é antipatia, raiva e ódio. Isso a gente lembra que é uma maravilha. Então, é outra coisa. E aí surgiu um trabalho que a gente leu que esclareceu a questão. Um neurologista foi com a namorada dele visitar um parente da namorada num asilo, aqui nos Estados Unidos. Então é comum que eles vão, não é asilo que chama, né? E ele foi acompanhar a namorada. Enquanto ela foi visitar o parente, ele ficou no saguão, né, esperando enquanto ela ia visitar. E ele observou uma senhora que se sentava junto a uma janela, numa poltrona. Ele achou ela muito distinta, assim, muito elegante, no meio dos idosos. Ela via vizinho dela, mas não tanto. E ele já estava observando quando aconteceu um escarcéu ali na entrada. Uma senhora que estava indo visitar um parente começou a dar luz, rompeu a bolsa e começou a ter um neném ali no saguão. Aquele corre-corre, todo mundo grita, aquela coisa, nada, confusão danada, todo mundo ali faz o quê? Chama a ambulância, não sei o quê, aquela confusão. E nisso, a senhora que estava na janela levantou-se,
assumiu o controle da situação e começou a fazer o parto. Afastou as pessoas e tomou conta da situação e começou o parto. O parto já ia adiantado, o neném já ia para nascer quando chegaram os paramédicos e assumiram o controle de tudo. Ela se afastou, voltou e sentou na poltrona de novo e continuou olhando os olhos. Depois tudo estava resolvido, as pessoas saíram e ninguém tomou conhecimento muito. Ele ficou impressionado, né? Porque ele também era médico, ele está esperando a hora que eu vou ter que falar alguma coisa. Mas você sabe como é que é médico? Eu sou neurologista, fazer parto não é comigo. Deixa que alguém faz isso melhor. Não, é assim, quem é médico? Eu sou dermatologista. Você quer fazer esse parto? Não, não quero fazer esse parto, não. É um problema para mim, né? E ele estava assim, daqui a pouco eu vou ter que assumir alguma coisa, não sei nada de parto, não lembro mais. E ele foi conversar com a senhora. Ele foi conversar com ela, chegou, se aproximou, ela sorriu. Disse, olha, eu queria falar porque foi admirável o seu autocontrole, a maneira como você assumiu o controle das pessoas e tudo mais. E foi agradecer a senhora. E estava conversando com ela sorria para ele, dizia assim, e a enfermeira se aproximou. Não adianta conversar com ela, ela tem Alzheimer, muito avançado. Ela não lembra nada 15 minutos depois de ter acontecido. Aí ele falou, sinto muito. Ela não tem Alzheimer, vocês erraram aqui. Eu sou neurologista. Esta mulher não tem Alzheimer. Eu vi ela fazer um parto há meia hora atrás. Não pode ter Alzheimer. E nesse grau que você está dizendo, não pode. Porque quem tem um Alzheimer nesse grau não lembra nem o próprio nome, quanto mais de como fazer um parto. Né? Você sabe como funciona o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer você vai esquecendo o quê? Do presente para o passado. Então, você perde primeiro o seu doutorado. Depois você perde mestrado, aí vai perder a pós-graduação, vai perder a graduação, daqui a pouco você só sabe ler e escrever, daqui a pouco você não usa garfo e faca, e você vai regredindo, tá? Até em alguns casos em que você é uma criança que tem que ser levada para comer e tudo mais, né? Aqueles que têm, alguns ficam selvagens de novo, né? Alguém já teve alguém com Alzheimer nessa situação? Então, a pessoa sabe que a deteriorização é de fora para dentro. Então, é de tempo presente para o tempo. Você com alguém, você é minha irmã fulana, você é minha mãe, alguma coisa assim. Como é que esta mulher, que não lembra nada 15 minutos depois, pode ter feito parto? Se você aprende a fazer parto na faculdade, se ela não sabe mais o próprio nome ou o nome dos seus filhos, ou do seu marido, vai saber como se faz um parto. Não pode. Então, esse diagnóstico está errado. Vocês erraram o diagnóstico, essa mulher aqui está sendo maltratada, porque ela não tem Alzheimer, ela deve ter outra coisa. E aquilo obcecou ele, porque ele assistiu a mulher fazer isso. E, teoricamente, o Alzheimer, ele causa lesões cerebrais, tá? Não é um mau funcionamento, você tem lesão. Quando você olha, é um queijo suíço, o hipocampo. Então, aquela memória desapareceu. Não é que ela parou de funcionar, tá? Porque a demência que acontece em algumas pessoas idosas, a memória ainda está lá. Você tem déficit circulatório, tanto você pode recuperar-se. Mas Alzheimer não. Vai destruindo e depois você vai ver um queijo suíço ali, não tem mais nada, tá? Então, não tem como essa memória voltar. Ela deixou de existir fisicamente, compreenderam? Então, como é que essa mulher pode ter feito isso? Como ele disse que estava errado, ele queria os exames. Ele tanto fez que conseguiu a autorização da família, e quando olhou a mulher, era um buraco só. Não tinha nada ali. Realmente ela tinha Alzheimer. Ela tinha as lesões ali. Ela não podia fazer aquilo. Pelo menos médica ela era. Ela foi uma obstetra famosa, antes de ter Alzheimer. Tá? Mas ela não podia fazer. Ela não era mais obstetra. Quando o cérebro foi destruído, ela deixou de ser. Não pode. E aí, aquilo ficou na mente dele. Como é isso? Aí ele foi procurar outros pacientes com essas capacidades e descobriu uma coisa. Não era a sua especialidade o Alzheimer, né? Mas ele se interessou por isso. E ele descobriu que os pacientes de Alzheimer com a mesma lesão não têm o mesmo comportamento. Por exemplo, um grande número, aliás, a maioria se torna selvagem mesmo, né? Voltam, regridem até a incapacidade de usar garfo e faca, etc. Mas muitos não. Alguns esquecem o nome do pai, da mãe, de todo mundo, mas continuam usando garfo e faca. Sabem tomar banho sozinhos. Como pode? É uma coisa seletiva.
E a lesão é a mesma. Pela lei da natureza. Se você tem a mesma lesão no mesmo lugar, deveria ter o mesmo sintoma. Se a sua memória foi destruída, na mesma parte, todo mundo tem que se comportar igual. Né? Então, você além de esquecer, se você esqueceu o nome da sua família, que está ali, você tem que esquecer também o quê? Como usar o garfo e a faca. Porque alguns não fazem assim. E o mais incrível é que ele descobriu alguns que não tinham perdido as suas aptidões primárias. Então, ele encontrou um paciente com lesões ainda maiores do que aquela senhora, mas ainda era matemático. Ele conseguia resolver equações matemáticas. Você colocar, não sabia o nome dele, não sabia mais nada, mas você botava a equação matemática e ele começava a resolver. Ele não pode. Ele não tem má memória. É como o computador. Você trabalha com computador, certo? Se eu tirar a memória, o que ele faz? Não faz nada. Não pode fazer nada. Porque você não tem a informação ali. Então não pode fazer. Compreendem? Como é que ele fazia? Bom, o pensamento científico é o seguinte. Bom, se eles têm a mesma lesão e aptidões diferentes, essa lesão compromete a memória, então o problema é que eles têm memórias diferentes. Isso é a genialidade da coisa. Então, é a memória deles que é diferente. A memória de todo mundo é igual. Porque se a memória deles for diferente, a mesma lesão vai dar resultados diferentes. Então, ele começou a pesquisar a memória. E aí, ele pegou uma pessoa normal, tá? Para resolver uma equação matemática. Você escaneia o cérebro dela, manda ela resolver o problema, tá? Alguém que saiba fazer isso. E aí, ele está fazendo e você escaneia o cérebro. Que lugar ele está usando para fazer isso? Ele usa a memória. Você está usando o lobo frontal, mas de onde você está tirando as fórmulas? De onde você aprendeu a fazer soma, multiplicação, essas coisas todas? Se você esquecer como multiplica, isso. Então, você vai usar o lobo frontal. Mas o lobo frontal é o quê? Tá? Você... Isso. Então, o lobo frontal é aquela parte do computador onde você pega um negócio que está no seu HD e bota onde? Naquela memória volátil. Como é o nome daquela memória? RAM. Tá? Se o seu HD não está lá, você vai fazer alguma coisa? Não. Certo? Então, o Alzheimer acaba com o seu HD. Pagou a programação. Sua RAM tá bonitinha aqui, seu lobo frontal tá inteiro, tá? Mas se você não tem nada para alimentar, então, matemática. O que ele olhou? É igualzinho no computador, né? Você vai acessar aonde? A memória. Então, tudo começa aonde? No hipocampo. Então, você olha ali a fórmula, reconhece e vai para onde? Vai para o hipocampo. Para você saber que diabo é aquilo. Foi para o hipocampo, já sei o que é, tá? Aí você carrega, aí você usa o frontal mesmo. Paraná, faz o negócio, certinho. Ou seja, se eu acabar com o seu hipocampo, acabou sua matemática. Então, normalmente é assim que funciona. Medicina também, tá bom? Então, você sabe fazer, mas você pensa, a pessoa tem isso, o que você aprendeu sobre isso? Tal coisa assim, aula de bioquímica, aula disso, aula daquilo. Tem coisa que você já decorou, que vai mais depressa, tá? Já tá carregada. Mas se for algo diferente, você vai ter que pensar. O que você aprendeu na faculdade? Tá? Como é que a gente vê isso? E assim com todas as coisas. Todo mundo usa o hipocampo para fazer o negócio. Até que ele topou com alguém que não usava. Isso. Ele descobriu que nós temos a memória, aquela memória recente. O que é a memória recente? Olha só, dá uma ligadinha nesse telefone, eu te dou um número. Aí você corre lá e liga. Uma semana depois, você podia ligar para alguém? Não lembro. Só naquele momento. Entendeu? Chama-se memória o quê? Memória recente. Ela é volátil. Então, se você não repetir, se você não guardar por algum motivo, ela desaparece. É aquela alguns minutos. E tem a memória o quê? Permanente. O que é a memória permanente? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu, e ficou lá. Agora, é claro que nem toda memória, tá, permanente foi desse jeito, né? Lembra o seu primeiro beijo? Teve que repetir muitas vezes para poder lembrar? Foi só uma vez que você lembra. Entendeu? Algumas vão direto para a memória permanente, tá? E sem você ter que fazer o replay para guardar. Então, elas são aquelas que são associadas a eventos do quê? Altamente o quê?
Sentimentos emocionais. Então, se você associar essa memória a várias sensações, você tem mais chances de guardá-la. Então, cheiros, né, cor, determinadas sensações, você associa e você lembra mais. Tanto que aqueles caras memorizadores, né, eles fazem isso, né? Baralho e junta com as coisas e fazem várias para poder lembrar, tá? São truques. Mas mesmo assim, elas são arquivadas já, tá? Então, você arquiva por tempo e também arquiva por intensidade emocional. Tem coisas que você lembra mais intensamente e menos intensamente, tá? Então, as duas coisas que afetam a memória permanente são tempo, cronologia e intensidade emocional. Coisas mais intensas, você arquiva mais fortemente. Foi? Bom, isso ele sabe. Mas, de qualquer maneira, toda vez que você vai usar, você vai lá e saca e põe aqui. Tá? Então, existe a memória temporária e a memória permanente. E as duas ficam no mesmo lugar, chamado hipocampo. Então, a memória recente fica na beiradinha do hipocampo e mais para dentro ficam as permanentes. Por isso que o Alzheimer, que ataca como? Isso. Vai destruindo a memória o quê? Recente. Você não consegue mais transformar a memória recente em permanente. Então, você não aprende nada novo, tá? E aí ela vai consumindo até acabar com a memória. Bom? Bom, se acabou com a memória, acabou com a matemática, com a medicina, com tudo. Porque para você fazer essas coisas, acessa lá. E ele, estudando as pessoas normais, encontrou algumas pessoas diferentes. Poucos, muito poucos, mas existem. Com uma memória diferente, chamada memória relacional. Foi o nome que ele deu. Memória relacional não fica no hipocampo. A memória relacional fica onde? No cérebro todo. É como um arranhão no tapete, ou uma trilha no mato. É um lugar por onde você anda todo o tempo. É o que nós chamamos de automatismos cerebrais. Só que o automatismo cerebral, antigamente, era somente os reflexos, coisas automáticas, deglutição. O que ele descobriu é que não é só isso. Algumas pessoas transformam conhecimento em reflexo cerebral. Como assim? Eles pegam a informação e incorporam a citoarquitetura cerebral. Vamos traduzir isso em uma linguagem fácil. Ele não precisa se lembrar de como ser médico. Ele é um médico. Ele pensa como médico. Ele sente como médico. Ele olha como médico. Ele ouve como médico. Ele arrota como médico. Tá? Não há nada que ele faça que não seja como médico. Então ele não precisa se lembrar de como ser. Faz parte do que ele é. Então vamos mostrar como fica, né? Você tem um amigo médico no churrasco. Amigo médico no churrasco é aquela pessoa assim: olha, tem um exame aqui, você pode dar uma olhada pra mim? É ou não é? Você faz isso? Faz ou não faz, gente? Amigo médico já chega assim. Mas aí esse amigo médico vai chegar pra você: poxa, rapaz, estão no churrasco aqui. Vamos fazer o seguinte, amanhã você vai no meu consultório, eu vou te dar um atendimento VIP. Primeiro, à frente de todo mundo, vai ser você. E eu vou te atender lá. Pode ser? Pode, perfeitamente. E realmente ele faz isso. Você chega lá, ele te trata, atende, faz tudo que você quer, maravilhosamente bem. Tá? Esse é o seu amigo de churrasco. E você só sabe que ele é médico, você já conhece que ele é médico. Mas tem aquele outro, você tá sentado assim, né? Você nem conhece o cara, ele tá ali. Aí você vai passando, vai pegar um chá. Nossa, você vai tomar chá? Sabia que esse chá é bom para isso, para isso, para aquilo? Aí você senta. Essa postura não é boa, porque afeta a respiração, assim. Tudo que você fala, ele... Você sabia que isso... É, sei, né? Você é médico. Não dá nem para notar, cara. Ele não consegue não ser médico. Você até pede, fica quieto, meu filho. Não fica enchendo a paciência. Não consegue. Ele não consegue não ser médico. Ele é 24 horas por dia. Não pode ser advogado também, né? É uma situação mais triste, mas... Nossa, é advogado? Nossa, não dá nem pra notar. Até o jeito que você senta de advogado. Tem pessoas assim, elas não conseguem não ser. Então, ele não pensa. Ele raciocina como um. Então, quando ele olha, ele começa automaticamente a pensar. Então, ele não tem que sacar nada lá. Já tá aqui.
É como se fosse direto no RAM. Nunca saiu de lá. É um programa que nunca sai. Está sempre ativo. Não é muita gente. Graças a Deus, né? Em alguns situações. Mas é assim. O nome disso é memória relacional. E ele descreveu isso. Menos de 10% da população desenvolve esse tipo de memória, mas ela é permanente. Se você tiver Alzheimer, ele vai comer tudo. Sua mulher até seu nome, mas você ainda sabe matemática. Ele vai consumir, né? E aí, essas pessoas são permanentemente assim. Sua memória pode ser destruída, mas a matemática não. Nem a medicina, nem o português, ou o inglês, ou seja lá o que for que eles tenham incorporado à sua estrutura cerebral. Porque a memória foi destruída, mas não o cérebro. Então, o reflexo, no que ele olhar, ele já olha como médico. No que ele colocar, ele já pensa como matemático. Ele já conta, já separa, já calcula, já faz. Ele já pensa como arquiteto. Ele raciocina dessa maneira. Faz parte do seu eu. Bom, se faz parte do seu eu, está na sua estrutura cerebral, está também, vamos pensar como espíritas, está também aonde? Bom, se o Alzheimer come o seu hipocampo, tá? Aqui mesmo, e você perde a sua memória, a morte come o quê? Come tudo. Aí você chega lá, vazio, e quando volta vai ter que encher tudo de novo, certo? Vai ter que encher. Você não sabe ler, não sabe escrever. Mas por que não? Pelo mesmo motivo. Para que serve um brinco, gente? Por mais bonito que seja, para que serve? Qual a finalidade do brinco? Enfeitar. Enfeitar. Só isso. Ele enfeita a sua orelha. Pode ser lindo, mas ele somente enfeita a sua orelha. Ele é essencial? Ele é importante? Não. Ele muda alguma coisa? Não. Ele é só um enfeite. É só um enfeite. Né? É só um enfeite. Quando você morrer, ele vai ficar aqui. Né? Não vai com você. Porque você só pendurou ele na orelha. Você vai estudar o quê? Eu vou estudar arquitetura. Porque tá dando grana agora. Aí você estuda arquitetura na USP. E ganha aquele diploma bonito, 3D, lindinho, que tem aquele negócio dourado em volta aqui. E aí você bota num quadro bonitão e pendura na sua parede. Lindo. Aí você resolve migrar para Miami e traz o seu diploma bonito e pendura lá. E aí você trabalha com o quê? Ah, eu tenho uma loja. Ou eu tenho um restaurante. Mas... E o que é isso? Ah, eu sou formada em arquitetura pela USP. Ser arquiteto, não. E hoje saiu... Não é nada. Mas não é lindo? Não é maravilhoso? Dá status, não dá? É muito bacana. Um brinco bonito te bota na posição social. Quanto dinheiro você pode gastar nesse brinco? É diamantes da Tiffany. Então ele te bota uma posição legal. Mas você leva com você quando morre? Não. Quando morrer, você não vai levar seus brincos da Tiffany. Aliás, não vai levar brinco nenhum. Nem anel, nem relógio, nem o seu iPad. Nada. O iPad é importante, você guarda tanto arquivo lá, tanto livro. Mas se ele tiver no iPad, ele vai ficar. Qual é o que você vai levar para lá? Você só vai levar o que você é, não o que você está. Então, se o que você aprendeu é como um brinco, ele serve para enfeitar o seu ego, serve para te dar destaque social. Quando você morrer, ele fica... Não precisa nem morrer, o Alzheimer já leva, né? O Alzheimer já foi tudo. Você vai como entrou. Porque perguntaram para ele, e como se desenvolve a memória relacional? Aí é show, né? Aí ele explicou, aí a jornalista é mais ou menos assim, quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Simples assim. Então, para ser, você precisa amar o que aprende. Mas não é essa a finalidade do conhecimento. A gente aprende para ganhar dinheiro. A gente aprende para ter destaque social. A gente aprende para ser aceito socialmente. A gente aprende até para pendurar na parede, né?
E você faz a pós-graduação, o importante é um diploma. Você faz a prova até cola. Né? Você tem um diploma, beleza, você quer ganhar dinheiro mesmo. Você não quer usar essas coisas. É um conhecimento inútil. Aí você vai para o segundo grau, né? Por que eu tenho que aprender biologia? Para entender espiritismo. Física, tabela periódica, aqueles troços inúteis. E como eles são inúteis, eles são apenas o quê? Um brinco na orelha. Tanto que nem precisa usar, vocês nem lembram mais. Lembra da equação do segundo grau? Lembra dos afluentes da margem direita do Amazonas? Tá entendendo? É. Todo mundo aprendeu, faz parte até hoje do currículo escolar. Quem lembra dos afluentes do Amazonas? Não, você nunca nem foi no Amazonas, por que você tinha que saber se for afluente? Né? Você não vai desbravar, não vai fazer nada. Então, pra quê? Esse pode desbravar o Amazonas. Então, para quê? Não tem serventia. Mas vamos fazer a minha pergunta. Por que você ouve música? Você gosta? Se alimenta? Te dá status? Muda alguma coisa? Não. Por quê? Por que Emocional. Por que você estudou matemática? Se você disser porque gosta, é doente. É doença isso. Tá? Não. Né? Mas tem gente que faz por quê? Gosta. Ela não quer ser matemático, ela não quer ser nada. Porque eu gosto. Esse faz o quê? Aprende. Quando ele aprende, não vai para o hipocampo. Se incorpora à sua estrutura cerebral. E quando ele se incorpora, ele vai para o seu eu. Logo vai para o seu perispírito. E quando você reencarna, o perispírito é que molda as células cerebrais. Ele é que molda a sua estrutura cerebral. Então, quando ele molda e você assume, você pensa como um matemático. Você sente como um matemático. Você respira isso. Você não tem que fazer esforço nenhum para ser. Mesmo que você queira outra coisa. Faz parte de você. E a gente só leva o que somos. Não levamos nossa bagagem, nem nossos brincos, nem nada que nós estejamos fazendo no momento. A gente só leva o que somos. E a prova maior é o Alzheimer, que tira tudo de você, menos o que você realmente é. Inclusive tira o verniz social, né? Então, a pessoa mudou, ela sempre foi, ela só disfarçava bem. Então, revela o que você realmente é. Porque a gente aprende, né? Não faz isso na frente dos outros que é feio. E aí você esconde. Porque você pode adestrar um cão. Você pode pegar uma criança e adestrar também para parecer um lorde inglês. Mas ele é. E você tem crianças criadas na favela que são lordes ingleses. Porque eles são. É uma finura da alma. Eles são gentis. Eles são generosos. Eles são. E porque são, não precisa fazer de novo. E como é que vai ser então a reencarnação? Você vai vir e vai fazer de novo. E 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 de novo. Até você amar. Porque a ideia é amai-vos e instruí-vos. Não é ou. Então não adianta amor. Amor sem instrução não produz absolutamente nada. Porque você não sabe nem o que fazer. Agora, instrução sem amor é um brinco na orelha. É só enfeite. Para ser, tem que ser o quê? Amai-vos e instruí-vos. Então, para ser, você precisa amar o que aprende. Então, se você amar aprender qualquer coisa que seja, isso é seu forever. E vem na outra. Então, não é só reencarnar. Você pode reencarnar 1000 vezes. Que você vai ter que aprender a ler de novo. De novo. Por quê? Por que eu tenho que aprender a ler? Porque se não aprender a ler, não vai ser ninguém na vida. Então, normalmente, a educação formal é um meio para atingir um fim. Mas, para ser, tem que ser o fim em si mesmo. Não pode ser o meio. Tem que ser o motivo. Então, por que estuda? Porque gosta.
Então, quando você disser, por que você está aprendendo matemática? Quando você der a mesma resposta que você dá quando ouve música, é sim. E aí, você vai ter que fazer de novo. Você já vem com a tendência. Então, para que você, na próxima, já tenha uma economia de tempo, você precisa o quê? Não é estudar. Amar o que você aprende. Se você amar o que você aprende, isso se incorpora à sua estrutura cerebral, permanece após a morte. Permanece primeiro após o Alzheimer, permanece após a morte e na próxima encarnação você já vem com a tendência. Então tem pessoas que não precisam estudar com você, ele leu, já é. Né? Acontece com você, é seu para sempre. É isso que explica o negócio de ensinar, dar. Por que que você aprende tão rápido? Porque você, meu Deus, isso é muito legal, olha que bacana. E você conta, tá vendo? Você está, o quê? Isso. É como ouvir música. Gente, olha que som legal. Você não quer compartilhar? Ir pro teatro sozinho é uma miséria, né? Você não tem ninguém pra comentar. Nossa, assisti uma peça. O filme foi ótimo. Então, você quer sempre que alguém junto pra você poder... O que você achou? Não foi demais? Pra você o quê? Extravasar o sentimento. Então, quando você fizer isso com o conhecimento, ele é assim. Sem muito esforço. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, por isso que o Espiritismo diz, amai-vos e instruí-vos. Então, lembra o que é dando que se recebe? É só para esmola? Não, é para quê? Para todas as coisas. Se você procurar, você encontra. Então, se você não amar o que aprende, você vai voltar e voltar e voltar. Mas peraí, a gente lembra da raiva. A única coisa que você ama é o ódio que você sente. Né? Você se apega a isso, assim, com muita emoção e incorpora isso em você. Então, na encarnação já vem com raiva. Não podia ser arquitetura? Não é muito mais legal? Em vez de... Pensa bem. Em vez de se ocupar com o seu vizinho que te ofendeu, você se abre para a astronomia, para a ciência, para alguma coisa e levar isso com você. Não é muito mais vantajoso do que lembrar dos inimigos? Não é muito mais negócio? Pensa bem. Você tem um inimigo que vai pensando, eu devia ter dito isso para o meu vizinho. Você tem um marido lindo do lado e está ocupado com o vizinho. É que eu vou dizer, devia ter dito isso para ela, assim. Meu bem, caraca, que eu tô lembrando, aquele miserável. Não é lamentável? Que às vezes a gente só aprecia alguma coisa quando perde? A gente vai esperar o Alzheimer? Então, o que você está fazendo? Eu estava tentando explicar para uma jovem a diferença entre trabalho, descanso e hobby. Que as pessoas dizem, mas eu descanso. Não, não é descansar, é hobby. E hobby, o que é um hobby? É uma coisa que você, um trabalho que você gosta. Sim, mas eu já trabalho. Não. Você trabalha para ganhar dinheiro, tá? É uma necessidade da vida. Nem sempre você faz o que gosta. Você pode ter sorte, mas nem sempre pode escolher o que você vai fazer para trabalhar. É ou não é? E trabalhar cansa? Cansa? Então você tem que descansar. Não é isso? Quando você descansa, você recupera as energias que você gastou. E nós gastamos energias físicas e mentais. Então, você descansa quando dorme, quando senta, quando levanta as pernas, faz uma massagem. Mas você descansa quando ouve música, quando você vê um filme. Vocês estão entendendo? Então, assistir um filme divertido, ler um romance, é descansar a mente. Dormir, fazer massagem, relaxar na banheira, é descansar o corpo. Um hobby não é isso. Na verdade, o hobby é para se cansar. Então, eu já trabalho tanto, ainda vou trabalhar mais? Sim, porque você vai produzir um cansaço diferente. Tá? O seu trabalho produz o cansaço e o estresse. De trabalhar no que não gosta, com um chefe que te odeia, com amigos, com colegas que não te compreendem. Você pode ser um sortudo, mas não é normalmente assim. O que é o hobby? O hobby é um trabalho que você vai fazer que te preenche. Ele esvazia a sua mente do estresse. Ele esvazia a sua mente e lhe dá o prazer de produzir o que você quiser.
Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser água. Aí, minha filha, é a sua aptidão. Pode ser matemática. Pode ser. Matemática não dá dinheiro, mas você ama isso. Não sei o que não dá. Você vai fazer algo para satisfazer a sua alma. E quando você satisfaz a sua alma, você preenche o vazio que tem ali. E aí, quando você dorme, você descansa profundamente. Então, muitos de nós, além de um trabalho, precisamos de um hobby. E o que é exatamente? Não sei, você que vai descobrir, tá? O que é que te encanta? Ah, fazer sabonete. Mas peraí, você vai ganhar dinheiro? Você tá... Não, você não vai fazer pra ganhar dinheiro. Vai fazer porque é lindo, vai fazer porque você gosta, porque você quer melhorar. Mas tá saindo sabonetes feios. Mas encanta melhorar. Você tá entendendo? Vou contar um que eu descobri por acaso. Eu estou aprendendo a costurar. Aí toda vez que eu digo que eu estou aprendendo a costurar, eu digo, você tá mal, tia? Você tá na pior? Tá acontecendo agora? Não. Mas tem um problema. Não. Eu gosto. Tô achando legal. É divertido. Mas você trabalha mais do que você já trabalha? Sim, mas não é um trabalho. É um negócio. O povo não gasta com videogame, gente. Eu compro uma máquina de costura. O que é videogame? Ficar ali que troço. Então, um hobby, tá? O meu é esse. Mas você pode encontrar um outro, tá? Não precisa ser isso. Você pode gostar de cozinhar. Você está cozinhando para gastar dinheiro? Não. Porque eu gosto de convencer seus amigos, é um presente. Então, para trabalhar com isso, não tenho nem tempo de costurar para vender. Eu estou presente para o pessoal, faço um negocinho, entrego para as pessoas. E isso preenche alguma coisa dentro de mim. Entendeu? Me faz bem. Então, eu descanso. Todo aquele estresse que você acumulou no trabalho, você desfaz ali. E aí, quando dorme profundamente satisfeito. Então, é um trabalho que te faz bem. E o trabalho formal é aquele que te consome. Entenderam a diferença? Todos nós precisamos de um hobby. Que não tem nada a ver com descansar. Ah, mas eu malho. Isso não é um hobby. É como escovar os dentes, sabe? Você escova os dentes. Tá? Você pode até gostar de escovar os dentes, pentear o cabelo, mas não é a mesma coisa. Então, é um trabalho que te preenche. Então, o que é um trabalho? É algo que produz. Você vai produzir algo. Seja o que for, gente, até grama, planta, tá? Ali não interessa. Cada um tem o seu. Não é igual para todo mundo, porque o dele é esse, o seu não significa isso. Então, você vai, às vezes, vai pesquisar um bocado de tempo até você achar. Aí você descobre que o meu negócio é grama. Tá? Amo grama. Você pode especialista em grama. Tá? Botânica, besouro, não interessa. É o seu amor. E não interessa pra ninguém. Porque a ideia não é você justificar, é você ser. Porque só sendo permanece. Parecer não adianta nada. Você parece muito agora. Mas se tiver Alzheimer, não vai sobrar nada. E se morrer, vai entrar nesse mundo. Lembra como é que você entra nesse mundo? Vai sair da mesma maneira. É isso que você quer pra você? Ou você quer voltar com alguma bagagem? Mas a única bagagem que você pode levar não são seus brincos. A única bagagem que você pode levar é o que você é. Ninguém pode tirar isso de você. Não tem nada a ver com moral. Tem a ver com amor. Você pode amar a matemática e odiar todas as outras pessoas. Então você vai ser um sujeito ruim, que é um excelente matemático. Tá bom? Você pode gostar de biologia e odiar pessoas. Então você é um grande cientista que não gosta de gente. Então não tem nada a ver com evolução espiritual. Deu pra entender, gente? Tem a ver com suas coisas. Ninguém pode tirar o que é seu. Me diga onde está seu tesouro, né? É lá que seu coração está. Então, ninguém tira o que está no seu coração. Então, se for arquitetura, é muito melhor do que brinco. Porque a arquitetura vai para outra encarnação. Entendeu? Medicina, direito, o que for, aptidão, carpintaria, não interessa. Vai para outra encarnação. E quando você nascer, já nasce sabendo. Instintivamente. Pode ser que você nunca nem tenha tentado, mas no que tentar a primeira vez, você já sabe. Você vai descobrir que tem coisas que você não precisa nem pensar para fazer certo da primeira vez. Então, gente,
completamos o horário. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Bom, a gente responde outras perguntas se alguém quiser depois, tá? Aí depende aí da direção. Obrigada, Nath.